Olá pessoal, eu me chamo Hanna, estou no multiplicadora do projeto Cultivando Agroecologia e Colhendo Sustentabilidade no Semiárido. Gente, eu sou engenheira agrônoma e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre curva de nível, né? Coisa que a gente já viu na aula prática, mas vamos aqui reforçar com as aulas teóricas, né? Então, pessoal, mas antes, vamos conversar um pouquinho. Gente, a difusão da agroecologia vem crescendo a passos largos, consagrada como um dos instrumentos mais eficientes contra as mudanças climáticas, certo? Além de ser uma das melhores alternativas viáveis contra o combate à fome no mundo. Importantíssimo, gente, é salientar que essa prática agrícola é sustentada por pequenos agricultores, gente, como vocês, certo? Então, responsáveis por grande produção de alimentos, quer dizer, o pequeno produz muito, né? De alimentos global, gente, no mundo todo, quem sustenta é o pequeno agricultor, agricultura familiar, né? Sendo que a maioria dos governos em todo o mundo ignorou durante décadas essa questão. Então, nesse aspecto, a Agroflor, localizada na região do semiárido brasileiro, se destaca desempenhando suas atividades na área de agroecologia. Gente, todas as ações da Agroflor visam a agroecologia, trabalha dentro da agroecologia, certo? O desenvolvimento social, especificamente no agreste do Pernambuco, marcado por características climáticas, geomorfológicas, econômicas e sociais peculiares e que sofre com as dificuldades de acesso a políticas públicas voltadas para a disseminação de conhecimentos sobre práticas agrícolas sustentáveis, que não adianta só a gente produzir se não for de forma com práticas agrícolas sustentáveis, economicamente viável e socialmente justa. Para tanto, né, são necessários o quê? Incrementos no processo de preparação dos agricultores, a fim de que atender os anseios, gente, acima, que nós citamos acima. Anseios o quê? São vontades, certo? E são sentimentos que temos. Então, baseado nisso, né, para ser socialmente justo, economicamente viável e sustentável, nesse sentido, o projeto visa, né, intervir, né, por meio da educação, tanto teórica como prática, permitindo que vocês, agentes econômicos, fiquem atentos, aptos a produzir e esteja regulamentado para comercializar sua produção orgânica, favorecendo assim a situação econômica do território como um todo, bem como por meio da conscientização e de ações diretas que possam promover a conservação do meio ambiente. Gente, a Agroflor, ela tem 23 anos de existência. Trabalha com PAA, com PENAI, que são políticas públicas, né? Agora mudou o nome, viu, gente? Mas eu ainda vou falar PA e PENAI. Com políticas públicas que são direito dos agricultores. 30% da alimentação do seu filho nas escolas tem que vir da agricultura familiar. 30% da verba da alimentação. E a Agroflor faz essa parte. Já participa de alguns municípios aqui do PENAI, e também participa do PAA. A maioria deles são mulheres, né, como solicitado, e são produtos orgânicos, né, porque ela tem a DAP, a OCS da instituição. Também, além das OCS dos agricultores, tem a OCS da instituição. A Agroflor, ela tem atuação em inúmeras regiões daqui. Já atendeu até, a última vez estavam um projeto de cisterna em Riacho das Almas, mas já passou em Surubim, em Vertente do Lério, Casinhas,
João Alfredo, Bom Jardim, Feira Nova e outras inúmeras localidades. A gente tem atuação em todos os municípios e entre outros, né? Normalmente no agreste todinho do Pernambuco. Então, gente, tem essa atuação também. Teve um projeto, né, da KNH há anos atrás, que foram com protagonismo infanto-juvenil, né, alguns anos atrás. Agora estamos atuando com a construção de cisternas também. Agora estamos com esse projeto do Banco do Nordeste. Temos também a questão de assistência técnica, né? Estão também formando mutirões, né, entre os associados, que cada um escolheu um nome, né, para participar do mutirão. Cada grupo recebeu um nome que se identificou como aquele grupo, né? Aí estão fazendo ações em cada município, que muitos deles já são beneficiados do projeto e se associaram na Agroflor depois de estar no projeto, certo? E se tornaram associados e agora estão participando de mutirões, participam de feiras agroecológicas em Recife, participa da rede Espaço Agroecológico, que é onde controla e tem vários tipos de outras associações que participam e trabalham em grupo. Tem assessoria também de outras pessoas, de outros profissionais. Tem parceiros, inúmeros parceiros aqui na região, com várias instituições. Tem apoio de várias prefeituras, de vários municípios. E sempre procura estar junto dos agricultores, procura sempre o melhor através da agroecologia, da produção orgânica, do respeito ao próximo, na esperança de que um mundo melhor é possível através da agroecologia e da união, da parceria, do trabalho em grupo, do associativismo, que é o que visa a instituição. Sempre procurando o melhor para o pequeno produtor e para que o meio ambiente esteja firme, forte e saudável, junto com a fauna e com a flora. Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é curva de nível, certo? Eu vou mostrar, mas tem algumas fotos. Então, dentro dessas fotos, a gente vai estar falando também, certo? Sobre o que é curva de nível. Eu já fiz um videozinho mostrando como é que faz a curva de nível, certo? Com o pé de galinha. Não era a gente fazer por ele, né? É a gente estimular a ele que ele faça. Estimular que cada agricultor que está no projeto, a gente faça lá o início e ele dê continuidade, certo? Então não fica só a gente levando e botando à força a tecnologia lá na propriedade de ninguém, né? Muitas vezes as práticas que a gente fez deu certo lá na propriedade do pessoal, mas o pessoal não teve paciência. Alguns eu já fui visitar, né, depois, que no caso eu também presto assessoria de outra forma, com outro projeto. E eles não tiveram um pouquinho de paciência, mas viram que verdadeiramente funciona. Então, assim, todas essas práticas e essas aulas são para a gente aprender um pouquinho, mas os outros agricultores, no caso que estão no projeto, vocês, né, aprenderem um pouco e fazerem em casa. A gente escolheu algumas propriedades para estar fazendo, mas os outros que não foram feitos na propriedade, inclusive o que foi feito, também tem que aprender a fazer, né? Tomar iniciativa e fazer sozinho, dar continuidade. Então lá a gente fez um início, né? E nas outras propriedades também a gente chegou lá em Feira Nova, chegou a plantar lá, fazer o plantio do safra também. E dentro desse plantio de safra a gente aprendeu várias coisas, né? Então, assim, cada município teve uma característica, cada município teve uma forma de trabalho, cada município teve uma característica de desenvolvimento relacionada à curva de nível, né? Vocês viram que lá nós fizemos com o pé de galinha, que não é aquele da galinha, a patinha da galinha, que eu vou mostrar para vocês, e que foi simples, fácil e não deu muito trabalho. Não é mais trabalho, é montar o pé de galinha, que vocês vão ver no vídeo a seguir, que eu fiz sozinha,
e conseguir, né? Então, todo mundo vai conseguir, se Deus quiser. Gente, vamos falar o seguinte, vamos falar um pouco sobre o que é curva de nível, certo? O que seria a curva de nível? Vamos lá. A curva de nível, gente, é uma forma de que seja o seguinte. Ela é uma condição bastante útil para representar os desníveis de uma propriedade, de um relevo. A gente chama relevo, é tipo assim, o relevo, algumas terras de vocês, ela é plana, ou ela é inclinada, ou ela é descida, ou ela é uma alta, outra baixa, né? Isso é relevo. Montanha, pedra, que no caso é rocha, essas coisas assim. Aí o relevo é dessa forma. A partir delas, é possível traçar um perfil topográfico. Quer dizer, vai dizer se sua terra é declive, aclive, não sei o que, plana. Isso é o perfil topográfico, certo? Muitas vezes ela tem mancha de solo, um solo é arenoso, outro lado é argiloso, outro lado é um solo mais amarelado, que é um latossolo, um vertissolo, né? Um solo que nem eu falei lá atrás, né? No curso na aula sobre solos. Muitas vezes, uma visão aérea, nós temos uma visão diferente da terra da gente, né? Alguns de vocês já fizeram o K, que se não fez, faça, viu, gente? Que depois de um certo tempo não vai conseguir mais fazer nada sem K, viu? Aí, assim, qual a finalidade da curva de nível? Que no caso, eu vou botar umas fotinhas aqui para vocês, né? Para vocês ficarem vendo como é o plantio, coisa e tal, o que aconteceu. Vamos lá. O plantio em nível visa o quê? A conservação de solo. Por que a conservação de solo? Porque plantio em ladeira, né, que a gente fala íngreme, ladeirado, declive ou aclive, que é o nome, mesma coisa, sempre respeitando a propriedade. A gente não vou chegar lá e meter o trator não, gente, porque o objetivo dessa curva de nível feita com pé de galinha é que todo esse processo seja feito manualmente. Ou se você quiser usar o tratorito, dá certo também. Mas para fofar um pouquinho para ajudar. Mas o certo é fazer de forma manual para evitar menos impacto, certo? Acompanhando a curva de nível de cada solo. Cada solo, gente, ele tem uma forma, certo? Cada solo ele tem vamos dizer assim, cada pessoa tem uma forma de agir, de ser e de característica física, né, e psicológica, forma de se comportar. Nosso solo também é assim. Então, assim, o objetivo dessa curva de nível é que quando a gente plante na descida, a gente faça esses cortes, que isso vai depender de você, do que você vai plantar, né? Que esse corte, ele vai impedir, né, de que quando teve aquelas chuvas, você perdeu metade do que você tinha plantado. A chuva veio, você plantou em ladeira, até no plano, ficou encharcado. Muitas mudas perderam, muitas plantas perderam, apodreceram e ficou muito. Foi levado pela enxurrada, não foi? Que nem eu mostrei para vocês aqui no vídeo. A daqui, ele leva o solo, a estrada, e ali está assoreando, que é o nome bonito para dizer que está levando a areia do solo para outro canto. Então lá era bem baixinho, agora está bem alto. Então assim, forme um empecilho. Quer dizer, empecilho que aquela água, quando vier, ela não consiga com a força levar, que nem a gente vê nos desmoronamentos no lugar, certo? Com a redução dessa agilidade da água, né, vai facilitar o quê? Como ela vai ficar retida ali quando a gente faz a curva de nível, primeiro que a gente faz? A gente mede, né, que eu falei a vocês, aí faz o buraquinho, aí naquele buraquinho ali você vai colocar madeira, capim, folha seca, um monte de coisa para que quando a água vem, ela encontra aquele barramento ali. Aí ali a água ela não vai arrastar, ela vai infiltrar. Ela infiltrando, ela ainda vai levar água para o seu solo, certo?
Vamos lá. Quais os benefícios do plantio em nível? Que no caso é em nível, é curva de nível. O que visa é a sustentabilidade, certo? Uma das principais vantagens é a sustentabilidade. Ela contribui para que a preservação do seu solo, evitando erosão. Erosão, gente, eu vou mostrar aqui, já mostrei em outros vídeos e nas outras aulas. Erosão é aquele buraquinho pequeno. Um buraquinho que tem na estrada, um buraquinho que aparece no solo, que quando vem chuva, aqui no caso a água diz assim, eu quero passar, gente, dá licença que eu quero passar, e eu vou passar, e eu não quero saber o que está na minha frente, ela vai levar, certo? E preservando no caso, evitando essa erosão, por isso a questão da sustentabilidade, certo? E facilitando o que eu disse a vocês, a infiltração da água, certo? À medida que reduz a velocidade dessa água, o escoamento ajuda a não ter deslizamento. Se não tem deslizamento, evita também outra coisa, assoreamento, evita que leve solo, evita inúmeras outras coisas. Preservação de nutrientes do solo. Outro benefício que o plantio em nível contribui é a retenção dos elementos solúveis que compõem o solo, ou seja, todos os nutrientes do solo vão ficar ali bem de boazinha e não vão ser levados na enxurrada, né? Pedindo lá socorro, gente, eu estou sendo levado, por favor me acode. E depois você vai ficar sem o seu solo fraco, né? E também não vai servir mais para tanto para plantio como servia antes. Você vai demorar um tempo para que aqueles nutrientes que estavam lá pedindo socorro e na cheia, que nem vocês falam, para poder voltar. Então, assim, quando a produtividade equilibra a velocidade com da água, ela vai descer essa encosta, evitando que tanto que leve o solo, tanto que impedindo que leve o solo e que leve os nutrientes junto com esse solo, que leve todo tipo de coisas que possa ser de preservação e de nutrientes para o seu solo, certo? Vamos lá. Prevenção contra diferentes problemas socioambientais. Preservação do solo contra a erosão. O plantio em curva de nível é uma solução para prevenir problemas socioambientais. Vamos ver quais são os problemas socioambientais. Deslizamentos ou desmoronamentos. Acontece muito em locais onde é cidade, que as pessoas constroem nas ladeiras, né? Eles constroem, então o que eles fazem? Eles desmatam aquela área todinha, né? E botam estruturas que não têm aquelas sustentação, a fundação dela não tem viga, não tem nada. Eles simplesmente constroem em cima daquele solo, que quando vem a água, o que sustenta o solo lá é as raízes das plantas. Se você faz uma casa, tem até uma passagem na Bíblia que fala sobre isso, eu sempre mostro, mas eu não posso mostrar aqui no YouTube, que um constrói a casa na rocha e o outro constrói na areia, porque é mais fácil. Então, quando veio a cheia, o que ficou na areia, a sua casa foi levada e sua família foi socorrida pelo que construiu ela na rocha. Então, a mesma coisa é aqui, gente. Para evitar desmoronamento e deslizamento, essas coisas assim, você precisa para fazer o quê? Quando você faz a curva de nível, que se o pessoal daqui mora em morro, em outras coisas assim, local em Recife, em outras regiões que sejam mais afetadas pelos desmoronamentos, se eles, por um acaso, eles construíssem as casas deles, né? E depois na frente, ou antes, né? Dependendo da posição da casa, eles fizessem as curvas de nível, que é os barramentos, e botassem plantas ali, essas plantas iriam enraizar, penetrar no solo e deixar aquele solo sem mobilidade. Mobilidade quer dizer o quê? Eles não iriam ceder, eles não iriam se movimentar. Se não tem vegetação, o solo quando vem, ele encharca, não tem onde puxar aquela água, ela vai ficar encharcada e aquele solo ele vai amolecer, que a gente vê, e vai ceder. Então, quando ele cede, ele leva tudo, né? Deslizamento. Quando a gente tem um cuidado de plantar em ladeira ou em subida, e a gente faz a curva de nível, e você define o tamanho da sua curva de nível, a distância do seu plantio, porque você vai plantar
árvores nativas, então se for essa forma, você tem que plantar uma distância que dê para você caminhar dentro para fazer esse manejo, né? Mas se você for plantar um canteiro, um exemplo, então dentro desse plantio de canteiro, macaxeira, um cará, alguma planta que você queira colocar lá, que seja qualquer tipo de cultura que você queira plantar, você tem que ver o distanciamento que você julga necessário para você poder fazer o manejo correto, tá bom? Se por acaso essa estrutura for numa ladeira, no caso fosse em Recife, alguma coisa assim, não tinha problema. Vocês poderiam fazer dessa forma. Agora, há deslizamento de terra e desmoronamento por causa disso, gente. Porque não tem raiz, não tem nada. Metade dessas plantações aqui, o pessoal desmata tudo para pastagem de gado, coisa e tal. Ainda queima, arranca todas as árvores. O animal, quando é no frio, sofre atolado e depois sofre por falta de árvore, num sol danado escaldante. Enfim, mas o pessoal prefere dessa forma e é um costume até tacar fogo em tudo, né? Então, espero que você que esteja nesse projeto tenha uma visão diferente sobre isso e por isso está assistindo essa aula como de curva de nível, tá certo? Para essa preservação. Acontece porque a água da chuva não vê obstáculo, gente. Se ela vê obstáculo, ela vai parar um pouquinho, né? Aí vamos lá. Assoreamento dos rios. Aqui tem muito rio, que são rios intermitentes, ou rios temporários, ou rios tem um nome bonitinho, certo? Eu não sei o nome deles, mas aqui o pessoal conhece muito, passa muito pelas propriedades de alguns agricultores. Porque o que é assoreamento? Tipo assim, o rio, ele tinha uma profundidade, né? Aquele rio, antigamente, ele era muito fundo, certo? Aí, quando o pessoal veio, a gente veio aqui invadir a propriedade das propriedades, íamos construir, a evolução veio, né? Que é a questão da construção de casas, coisa e tal, que precisa vir a modernização, vamos lá. Veio e desmatamos para poder construir nossas casas, desmatamos para poder plantar, desmatamos porque queremos fazer uma cocheira, desmatamos porque queremos fazer isso, aquilo outro. Fazer um curral, uma pocilga para um porco, aí tudo a gente vai lá, ó, mete a faca, né? Então o solo ele não tem mais aquelas raízes que protegia e que levava a água lá para a profundidade, não é isso? Então assim, os rios é a mesma coisa. Tem vários rios aqui, mas a profundidade dele foi diminuindo. Por quê? Principalmente ali em João Alfredo, eu não sei o nome daquele rio, vocês me ajudem depois aí nos comentários. Quando a gente passa para ir para Brejinhos, tem um rio. Se você acompanhar o rio, ele é rodeado de canavial. Dentro desse canavial e de outras propriedades, você não vê mata ciliar. O que é mata ciliar? É que nem o cílio do olho da gente. Você precisa de um rio, mesmo que ele seja intermitente ou perene, que é o nome que dá quando ele não fica cheio direto, ele precisa dessa vegetação. Porque evitar de quando vir essa água que passe com força e arraste tudo, quando ele chegar lá, que ele vai encontrar a vegetação que tem que ser 30 metros de distância de cada lado, aquela terra, aquele solo que foi arrastado para o lugar onde não tem nenhum tipo de plantação, ele fique ali preso, represado, que ele naquela areia não chegue adentro do rio. Porque aquele rio que é rio ainda, depois de muitos anos, rodeado de canavial, rodeado de seja lá de que for, quando você for pegar, vier a chuva e vier a enxurrada, ele passe só água, seja filtrado pelas plantas, absorva e o solo não passe. Aí o rio vai ficar bonitinho, lindo, maravilhoso ali, pleno, ficar ali a água acumulada ali. Se por um acaso a água não tem essa mata ciliar e a água vem, então ela traz todo o resíduo, todo o solo, ele junta e ele deixa reto. A profundidade que tinha, a fundura daquele rio que existia, ele não vai existir mais, ele vai ficar mais raso. Então, quando ele ficar mais raso, a água vem da mesma quantidade. Quando ela vem com força.
Então, o que ela vai fazer? Ela vai... O rio está mais raso, né? Então, a sua casa, que morava perto, que construiu perto do rio, mas o rio antigamente era mais fundo, então ele não inundava, vai represar e vai causar inundação, vai causar cheia, vai causar vários tipos de dificuldade na vida da pessoa. E da própria, e também prejudica o solo e o meio ambiente. Porque antigamente aquele rio, ele era fundo, então ele tinha como absorver aquela quantidade de água. Não está chovendo mais, não está chovendo menos. Está chovendo a mesma quantidade. Acontece que o rio foi que sofreu com o impacto ambiental das besteiras que a gente faz, que é desmatamento e e discute completamente com o solo e com o meio ambiente. Então, a gente tem que pensar nisso, refletir que o solo é vida, que tudo é vida, que Deus fez as coisas perfeitas, a mãe natureza, mas a gente tem que desmantelar as coisas, certo? Aí vem o que? Enchente. Também é causada por causa do assoreamento do rio, que eu falei a vocês, inundação. Aí vem outra coisa, se tem animal e tem vegetações, como o rio subiu, né? Então, aqueles animaizinhos que moravam ali, peixe, essas coisas assim, também já vão deixar de existir, porque existe uma profundidade, cada profundidade existe um tipo de ser vivo, né? Um tipo de peixinho, um tipo de inseto, um tipo de fungo, um tipo de bactéria, um tipo de que vivem ali. Um tipo de caranguejo, um sapo, qualquer tipo. E inclusive as plantas vão morrer também afogadas por causa da enchente que vem, né? Porque ela existe ali, mas ela não suporta certa quantidade de água, essas coisas assim. Vamos lá. Diminuição na área de plantação. Se seu solo, ou se você tinha uma área de plantar, que não cuidou do rio, e o rio subiu, encheu, então ele vai pegar sua plantação todinha ao redor e ó, tchau. Então, pessoal, reduz também a biodiversidade. Com a extinção dos exemplares vegetais e animais, a biodiversidade acaba sendo prejudicada também. Quer dizer, não vai ficar mais aquela quantidade de plantas que existia antes, aquela quantidade de animais que existia antes. Alguns vão morrer, só os fortes sobrevivem. Então, talvez aquele tipo de planta não vai existir mais, vai deixar de existir. Alguns animais também, alguns vão se embora. E também tem a questão da formação de vossoroca, que é aquela erosão que eu falei, só que com um buraco maior. Eu vou mostrar uma foto aqui para vocês. Como esse buraco é maior, não vai ficar a planta dentro, não vai ficar nenhum... Quando a água vier também, ela vai se embora e ela vai sair, fazer que nem o pessoal diz, dá licença, que eu quero passar e eu não quero saber o que está na minha frente, eu vou sair arrastando tudo. Então, as vossorocas, gente, são coisas que extremamente que prejudicam o solo, o meio ambiente, prejudica tudo, certo? Então, você tem que ter muito cuidado. Se na sua terra tem um buraquinho causado por a questão da água que vai passar, que no caso é erosão, se você não cuidar, não tomar as providências corretas agora, né? Ela vai se tornar uma vossoroca. Aí sim, você vai ser como se fosse uma recuperação, demorar anos para esse solo se recompor de novo, vai ter toda uma dedicação e todo um cuidado. Óbvio que se deve ter esse cuidado. Então a curva de nível ela tem essa finalidade, viu, gente? Essa finalidade, fazer uma curva de nível, é evitar esse tanto coisa que se pode ser se você fizer uma simples curva de nível. Um simples barramento dessa água, certo? Ó, gente, a erosão, ela é um sério problema, né? Que nem eu falo a vocês, começa pequenininho a erosão, mas ela pode causar desmatamento. Aliás, desculpa. O que a erosão é causada por quê? Ela é causada porque a gente, ser humano, né, vai se meter ali na natureza deixou, o que Deus deixou perfeito, né? Porque a gente precisa certas coisas fazer, né? Então, o que é que a gente faz? A ação do desmatamento, das queimadas, da drenagem das estradas. O pessoal pega e faz um buraco na estrada e vai-se embora. Deixa lá, né? Mas ela não toma cuidado de que aquela água vai para onde. Então, quando ela sai também, ela sai puxando tudo. Então, aquela lateralzinha, né? Tem que ter cuidado também com isso. As pessoas saem asfaltando todos os lugares por aí. Mesmo na cidade, nos sítios, beleza. Mas o que acontece é que esse asfalto ele não puxa a água, ele passa. Então, essa água ela vai precisar correr para algum canto. Então, tipo, não tinha cheia naquela época, depois de asfaltado vai estar cheia,
certo? Processo de urbanização. O processo de urbanização, gente, é você inserir árvores na sua propriedade. Não tanto na cidade como no sítio, né? E de preferência, muita árvore que fique as raízes penetrando no solo. E alguns métodos de plantio, tipo a curva de nível e o terraceamento, que eu vou postar aqui, são coisas que minimizam muito e ajudam muito, muito, muito mesmo. Que a força da natureza venha para nos ajudar e contribuir, e nós contribuirmos com ela, não destruir. Certo? E agora, gente, eu vou mostrar a vocês que o pé de galinha, que não é esse, como é que faz, qual a utilidade dele, qual a finalidade dele, né? Que eu gravei já anteriormente. E tá no vídeo. Junto com o pé de galinha, que é um instrumento topográfico, né? Que é muito barato, que é só feito com galho mesmo, com um pedaço de pau que você tem na propriedade, que é antigo e que antigamente os topógrafos, né, faziam isso. Quem é topógrafo, gente? Topógrafo é aquele cara que fez o cara na sua propriedade. Topógrafo é o cara que faz aqueles divisão de terreno para construir casa, que o pessoal chama de loteamento. Topógrafo é aquele cara que estuda, né, e mede para saber certinho o tipo de solo que tem ali, quanto você é para plantar, o que você é para colher, dividir, todo um cuidado que ele tem e conhecimento que ele tem naquela área relacionada à topografia. Que topografia quer dizer que se seu solo é alto, baixo, aí chama de topógrafo, quer dizer, ele entende de muitas coisas relacionado a tudo, a medições, né? Só que de medições, certo? Mapeamento, beleza? Então, gente, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que você queiram perguntar, se ficou claro, certo? Né? E beleza. Então, pessoal, alguma dúvida, alguma sugestão? Lembrando que o mundo melhor é possível. A Agroflor está de braços abertos. Obrigado pela mais uma aula. E estamos juntos aqui. Qualquer coisa, estamos à disposição. Abraço.